Jesus disse: Ide e faça discípulos, como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado: amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Muito bem, irmãos. Nós vamos começar uma série nova hoje. Siga-me. E parece até um pouco assim contraditório. A nossa igreja é tão cheia de atividades, de encontro, de bazares, e uma mensagem agora. E se a igreja fizesse menos, e veja a palavra, menos isso. Não deixar de fazer isso, mas fazer menos isso. Na verdade, nós vamos falar sobre esse tema. Siga-me. O chamado de Jesus para o discipulado. Depois de 10 anos, eu acho que a gente já pode começar a falar de uma maneira mais assim, aberta com a igreja sobre esse tema. Porque é evidente que nos primeiros anos, nosso desafio aqui era de integrar, agregar, e a gente tem que tomar cuidado com a questão da ênfase, né? ênfase, porque alguém pode falar assim: então agora o pastor é contra atividade, contra encontro, contra qualquer... Não. O problema é quando nós fazemos isso e deixamos de fazer o que é essencial. Então nós vamos falar daquilo que é essencial. E às vezes é necessário sim, como cristão, eu rever como que eu estou gastando a minha energia, pessoalmente, como membro de uma igreja, e também comunitariamente. A liderança que dá o norte. Eu me sinto responsável diante de Deus de desafiar a igreja a rever, né, o nosso foco. Estamos completando 10 anos de organização, de fundação aqui da nossa comunidade. E nesses 10 anos, eu acho que nós amadurecemos um pouco e podemos falar sobre isso. É evidente que existem pessoas que são mais limitadas, falam: pronto, agora o pastor é contra... Não, é evidente que não. O que eu quero é simplesmente rever, estar sempre aberto a reaprender e estar aberto para ouvir o que realmente Deus tem para a minha vida pessoal, tá? Como cristão, para que eu fui chamado. E eu penso que a igreja, a verdadeira igreja, ela está sempre humilde e aberta para rever o que realmente Deus quer da nossa igreja. O que Ele tem para nós, qual o propósito de Deus? Mais importante do que meus planos, meus projetos, do que os seus ideais que você tem de igreja, as suas experiências que você trouxe, da onde você veio, ou que você adquiriu ao longo aqui desses 10 anos, não importa. Mais importante do que isso é saber o que Deus quer de você. E como igreja, o que Deus quer de nós. O que significa realmente esse chamado. É claro que a gente sempre se inspira naquilo que Deus vem fazendo na vida de outras pessoas e igrejas. E esses dias eu estava andando numa livraria, é até interessante que foi numa livraria na FENAC, nem uma livraria evangélica. E eu achei lá na gôndola daqueles que promocional. Você acha livro lá na FENAC por R$ 1,99, R$ 5, eles colocam lá. E eu achei esse livro, Siga-me, né? O chamado de Jesus para a vida eterna, David Platt. E eu me chamou a atenção por causa do prefácio. O prefácio é do Francis Chan, um pastor maravilhoso, tem uma história muito bonita. E ele com a sua família fundou uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja discipuladora, uma igreja que cresceu muito, são milhares de membros. Ele escreveu muitos livros, fundou seminários. A igreja dele estava chegando a um ponto que ele chegou no limite. E ele passou por uma crise, entre aspas, justamente disso, do que é essencial para a igreja. Porque depois de um certo tempo, a gente vai perdendo o foco. E para a própria vida pessoal dele, espiritual e da família dele, ele fez algo impensável. Ele acertou
da maneira correta a saída dele daquela igreja, pegou a família dele e foram viver num lugar assim, onde novos cristãos estão surgindo, no Oriente. Ele viveu um bom tempo lá, revendo o que é o chamado para ser cristão. Foi um tempo de crescimento para ele e para a família dele. Foi a melhor coisa que ele fez para a vida dele, para a vida pessoal dele, para a vida da família dele. Eles passaram a rever realmente o chamado de Cristo para a vida deles. Eles passaram a conviver com igrejas novas, que estão sendo plantadas em regiões assim longínquas, e o que realmente é a igreja. Sem toda aquela estrutura, daquelas mega igrejas que se formaram lá nos Estados Unidos, que ele foi pastor de uma delas, e tudo mais. E, enfim, as experiências que ele compartilha são muito interessantes. E ele, junto com esse David Platt, eles idealizaram esse livro que fala sobre o discipulado, o chamado de Jesus para a vida eterna. E eu apenas me inspirei no tema, né? A gente vem sempre buscando temas assim, que despertem a igreja, que falem ao coração da igreja. E é uma pergunta que nós temos que fazer. Quando eu me deparo com esse tema, a primeira pergunta, o que significa realmente ser um discípulo de Jesus? Nós temos que definir isso. O que significa? Você é um discípulo de Jesus? Eu digo que existem pelo menos 3 categorias. Pode chocar um pouco alguns, mas eu tenho que tratar porque é fato, quando nós abordamos esse tema, de cristãos. 3 categorias. Existe aquele cristão espectador, tá? Vou falar um pouquinho sobre ele. Existe o cristão consumidor, consumidores, e existe aquele cristão discipuladores. Os cristãos discipuladores. Então, não há como nós fugirmos disso. Em algum desses 3 tipos, nós nos enquadramos. 3 categorias. Eu não gosto de ficar enquadrando ninguém, mas a ideia aqui não é um julgar o outro, é cada um fazer um autoexame da sua própria vida. Aonde você se encaixa? Que tipo de cristão você é? Você se considera realmente um discípulo de Jesus? É possível que você seja um discípulo, como nós chamamos, um discípulo espectador. Espectador. O espectador, ele não tem compromisso nenhum. Ele está apenas na plateia, assistindo alguma coisa. Então, não há compromisso de presença ali. Ele vai quando ele quer. Ele não tem compromisso nenhum de sustentar aquele local, aquele encontro, aquele trabalho, aquele chamado. Ele é um espectador. É uma forma de viver o Evangelho. Há pessoas vivendo assim. Há pessoas vivendo assim na nossa igreja, há pessoas vivendo assim na nossa cidade. Você deve conhecer pessoas assim. É possível que um de nós esteja vivendo assim. A gente vai de vez em quando na igreja, a gente gosta de ouvir uma boa música, ouvir uma mensagem, aquilo toca na nossa vida, nos inspira, a gente vai para casa, segunda-feira começa, passa uma semana, domingo, aquele domingo que vem, pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá, não tem muito compromisso. A gente ouve os desafios da igreja, os projetos da igreja, o que a igreja quer fazer. Na minha vida pessoal, eu não me sinto comprometido de levar essa mensagem. Eu sou um espectador. E a gente tem que lembrar o seguinte: ninguém vai além do seu mestre. Se você for transmitir o Evangelho como um espectador, você vai formar outros espectadores. No fundo, nós somos multiplicadores. Nós multiplicamos aquilo que nós somos. Muito parecido. Então nós transmitimos isso. Então é possível que você até eventualmente convide alguém para vir, que vai ser também um outro espectador. Vai ver como você segue a Jesus e vai seguir da mesma forma. É uma forma de nós seguirmos a Jesus. Eu não estou tecendo juízo. Simplesmente é uma forma. Agora existem aqueles que são os consumidores. Os consumidores são aqueles um pouco mais engajados. São aqueles que assumem até algum compromisso ali. Eles sustentam o trabalho, eles estão presentes sempre. Só que o envolvimento deles não passa dessa categoria de consumidor. Na geração que nós estamos vivendo, as pessoas são consumidores, nós consumimos, né? Nós consumimos entretenimento, nós consumimos muitas coisas, não é verdade? E a igreja é mais um aspecto que nós nos enquadramos como consumidores. Geralmente, consumidores são pessoas que são muito críticas, porque quando você consome alguma coisa, você está pagando por aquilo, você de alguma maneira quer um retorno. Então, geralmente pessoas assim são pessoas engajadas, envolvidas, só que
no fundo, eles não sentem parte daquilo. Eles estão consumindo aquilo. E o investimento, seja na participação, na presença, ou até financeiro, tem que haver um retorno. E quando não é segundo as expectativas, como um bom consumidor, ele vai então reclamar. Só que lá fora o cliente sempre tem razão, aqui dentro nem sempre. Esse que é o problema. O consumidor, ele não gosta de ser criticado. Ele não gosta de sermão que chacoalha a vida dele, entende? De mensagem que desafia ele mudar, né? Algumas coisas que precisam ser mudadas. Ele quer ouvir algo que lhe agrade. Esse é um problema. Ele já tem resposta pronta para tudo, ele já sabe de tudo, e ele tem muita dificuldade no relacionamento com a igreja, porque ele é um consumidor. É uma outra categoria, a gente tem que tomar cuidado e fazer um autoexame. Ninguém aqui vai julgar ninguém. Isso é muito sutil, é uma linha muito tênue entre uma e outra, e eu acho que cada um é capaz de fazer um autoexame. E por fim, existe o que nós chamamos de cristãos discipuladores. Eles não são meros espectadores, eles não estão ali para consumir. Eles são discipuladores. E aí que vem um ponto. O que realmente significa ser um cristão discipulador? E eu vou falar sobre isso hoje. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Vamos lá? 2 Timóteo capítulo 2. Muito simples, apenas 2 versículos. 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 1 e 2. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Simples, fácil. Essa é uma mensagem muito curta hoje e que vai nos fazer pensar um pouco sobre isso. Deixa aberta a sua Bíblia aí, então, 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Eu vou repetir, são poucas palavras. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Até aí, meus queridos. Vamos rogar a bênção, a direção de Deus para a mensagem de hoje. Ó Deus, estamos na tua casa de louvor, de adoração, casa também de reflexão, Senhor, em que fazemos o autoexame na nossa vida, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, o teu chamado, o teu propósito para o nosso chamado, e o que a tua palavra tem hoje para nós, Senhor. Nos mostra, ó Deus. Tem misericórdia, abre o nosso entendimento, dê-nos franqueza, Senhor, diante do Senhor, para fazermos um autoexame sincero e crescermos, ó Pai. Só crescemos quando nós saímos daqui diferente de quando entramos. Não queremos ser espectadores. Não queremos ser meros consumidores. Queremos ser discípulos de Jesus e discipuladores. Abençoa-nos, ó Pai, nessa noite e fala ao coração da tua igreja, como o Senhor tem falado ao meu coração. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Gente, primeira coisa, quando a gente fala sobre ser realmente um cristão discipulador, esse texto de Paulo extraordinário, está escrevendo a segunda carta a Timóteo. A gente tem que lembrar que a segunda carta que ele escreve a Timóteo é simplesmente a última carta que o apóstolo Paulo vai escrever. Então você está diante das últimas palavras de um homem usado por Deus, que fez muitos discípulos, e ele deixa aqui as últimas orientações para o seu principal discípulo, que foi Timóteo. E aqui, meus irmãos, nesse último texto que o apóstolo Paulo nos deixa, fala de muitas coisas, e aí depois ele vai terminar dizendo, completei a carreira, né, guardei a fé, enfim, aquela passagem maravilhosa, que ele está aguardando já a passagem dele dessa vida para a próxima. E ele aqui então inicia no capítulo 2,
desafiando o seu discípulo Timóteo com essas palavras. E eu destaco então que o verdadeiro discipulado, primeiramente, o discípulo verdadeiro, ele tem que ter sido discipulado. Ele foi discipulado em algum momento da sua vida. Olha o que Paulo diz a Timóteo, ao jovem Timóteo: tu, pois, filho meu. Vamos entender que é isso? Timóteo era pai dele? Não, sabemos que não. Na verdade, Timóteo era filho de um pai grego com uma mãe judia. Ou seja, Timóteo recebeu muita coisa boa da sua mãe, pois o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que ele lembrava das lágrimas de Timóteo e da verdadeira fé, da sincera fé que ele havia recebido da sua mãe e da sua avó. Lloyd e Eunice, está registrado nos textos sagrados. Mas, vamos entender uma coisa, ele era meio cristão, vamos dizer assim, meio discipulado. Porque o pai dele não era realmente alguém temente a Deus, ele era filho de um pai grego. E ele teve até algumas dificuldades, porque ele não foi circuncidado quando ele nasceu. E ficou um impasse, ele era um jovem mal resolvido espiritualmente. Que quando ele foi discipulado pelo apóstolo Paulo, por exemplo, ele encontrou dificuldades, porque a turma fala, mas ele era um judeu convertido ao cristianismo, ou ele é um grego, porque ele era filho de grego. Ele era metade judeu, metade grego. Então Paulo, para resolver o problema, vamos circuncidar esse rapaz. Circuncidou, pronto, agora ele é um judeu circuncidado. Seguinte, ele está passando para a nova aliança. Ele foi batizado e agora ele é meu discípulo. Então, o jovem Timóteo, já começa por aí, ele não foi plenamente discipulado, meio discípulo, pela mãe. Mas ele foi discipulado pelo próprio Paulo. Ele chama de filho, e esse sentido de filho é filho na fé, muitas vezes usada pelo apóstolo para os seus discípulos. E a gente já começa uma questão interessante aqui, os nossos primeiros discipuladores, para quem é filho, ou os nossos primeiros discípulos, para quem é pai, são os nossos filhos. E aqui, pela omissão do seu pai, ele teve muita dificuldade de definir quem ele realmente seria, ou era. Então já começa esse grande desafio. Se eu perguntar assim, quem é a primeira pessoa que eu tenho que discipular, me preocupar? Meu filho. Já começa por aí. Isso é um chamado para os pais, e de modo muito especial para você, pai, que é responsável na sua casa espiritualmente pelos seus filhos. Então já começa um desafio muito grande que a gente tem aqui. Porque a gente não pode terceirizar isso. A gente não pode delegar isso para ninguém. Isso é dado para os pais. Se eu disser assim, quais são os meus primeiros discípulos? Não é nenhum membro dessa igreja. Ou seja, agora são 2 membros dessa igreja. Meus primeiros discípulos são meus 2 filhos. E eu vou um dia prestar conta diante de Deus. Se eu estou transferindo para ele aquilo que um dia eu recebi. Então, há esse aspecto que Timóteo mesmo não teve. Plenamente. Teve muita coisa boa da sua mãe. Mas houve, devido àquela situação dele ser filho de um pai grego e uma mãe judia, a ausência do discipulado paterno. Aquele que caminha junto com o filho, que ora junto com o filho, que conversa com o filho sobre Deus, sobre Jesus, que ele compartilha experiências espirituais com o seu filho, que não só o manda para a igreja, mas vem junto com ele, caminha com ele, que discipula de fato o seu filho. Isso é um ponto já que eu poderia destacar. Mas, além desse aspecto, você é pai, você é discipulador dos seus filhos, você mãe também, ambos juntos, cada um tem a sua forma, seu papel ali de discipular filho. Há um outro aspecto que independe da questão sanguínea, se eu tenho um filho, sou responsável por filho ou não. Se você está aqui na casa de Deus, se você conhece o Evangelho, alguém te transmitiu isso. Se você nasceu na igreja, alguém comunicou isso dentro da sua casa. Tá? Agora, se você não nasceu na igreja, alguém comunicou isso para você. Esse alguém, entende? É o seu discipulador, o seu mestre, vamos dizer assim. Então, primeira coisa, o discípulo foi discipulado. E uma pergunta que a gente tem que fazer: quem foi o seu mestre espiritual? Rápido, 5 segundos. Se você não sabe dizer quem foi, tem algum problema aí na sua jornada cristã. Quem sabe você nem foi discipulado. Te convidaram um dia para ir na igreja, e você ouviu uma mensagem bonita,
você achou interessante aquilo, você, como um espectador, curtiu aquilo. Está na moda curtir, né? E está até hoje curtindo aquele negócio, entendeu? É possível que você nunca tenha sido discipulado por ninguém. Então, nós nos multiplicamos. O máximo que pode acontecer é você produzir um outro espectador. É claro que tem essa questão de relação de mestre e discípulo, é mais profunda. Você tem aquele primeiro mestre, aquele que Deus usou para forjar na sua alma, no seu coração, os princípios mais elementares da fé. E o que a gente diz assim, o discípulo nunca vai além do seu mestre. Chega uma hora que bate no teto e a gente quer mais. Pode ser que alguém passou isso para você, pode ser até alguém da sua família, um pai, uma mãe. E você sente necessidade, de repente um amigo, alguém te convidou, você começou a ouvir o evangelho, alguém compartilhou o pouco que ele sabia da fé, amém, foi uma bênção, um instrumento de Deus na sua vida. Você tem que ter isso e ser muito grato a Deus por essa pessoa que Deus colocou na sua vida. Só que depois disso você vai querer mais. Então você vai buscar outros mestres. E é muito importante na nossa vida cristã, nós estarmos sempre bebendo, crescendo espiritualmente. Teve pessoas aqui que eu tive o privilégio de ser o primeiro mestre, vamos dizer assim. De compartilhar a fé, de caminhar, dar os primeiros passos juntos, trazer para dentro da igreja. Mas eu digo que esse tema, para mim, é o tema que mais me traz alegria e é o tema que mais me traz frustração. Porque a coisa mais difícil que existe é você fazer a pessoa se multiplicar. Agora vai e faz o mesmo. O que Jesus fazia. O que Timóteo está dizendo para também ele fazer. Então esse tema é um tema que deveria mexer muito com a gente. Primeira pergunta, eu tenho que perguntar, quem foi o meu mestre? Quem me levou até Cristo? Quem foi usado por Deus? Pode ser que tenha sido várias pessoas, vários contextos. Isso é importante. E eu vou dizer outra coisa. Por isso que, na verdade, óbvio que uma igreja ela tem que estar aberta para receber pessoas, de qualquer vertente que ela vier, de qualquer influência que ela tiver, de qualquer formação que ela tiver. Mas eu vou dizer para você, a minha preocupação como pastor numa igreja é formar pessoas, e quanto mais do zero, melhor. Porque existe um nível agora mais difícil, que exige maturidade de quem vem para a igreja, tá? E já teve outras orientações, outros mestres, e às vezes em alguns pontos diferentes. E isso é um ponto que eu falei até no domingo passado com os irmãos. Quando nós acolhemos alguém, não é para discussão. Tá? Existe aquilo que é essencial. E nós devemos estar unidos naquilo que é essencial entre nós. Mas quando não há maturidade, uma pessoa ela vem para a igreja porque ela já teve outras influências, ela já teve outros mestres, com outras ênfases. E se ele ainda está naquele espectador ou consumidor e não discipulador, ele vai começar a entrar em crise. Porque ele vai começar a procurar uma série de coisas que ele não concorda. Ele vai ficar ouvindo toda hora o pastor falando coisas que não é bem assim, concorda em parte. É uma pessoa que vive um conflito. Muitas vezes isso é um sinal de que não é um discipulador. Que não pegou a essência e vão para frente. Está preso nos pormenores. Às vezes é um mero espectador, às vezes é um consumidor, ainda não entendeu o chamado de Cristo. E não é fácil. Esse processo, por exemplo, de mudança de igreja, de pastor, perdão, ou quando a nossa igreja muda de pastor, é um desafio muito grande. Eu, nesses 10 anos, eu sempre fico olhando, pensando e orando, e se um dia Deus me chamar para um outro lugar, eu oro muito a Deus, e minha maior preocupação é quem Deus vai trazer e conduzir, quem vai ficar, e isso é a coisa mais difícil que tem. Porque pastores que não têm esse compromisso, eles são sucedidos por outras pessoas que não têm a mínima sensibilidade, e todo o trabalho que é feito durante anos e anos e anos é assim, desconstruído rapidamente. Então essa relação de mestre e discípulo é um desafio muito grande que a gente tem. Se você não foi discipulado por alguém aqui dentro da igreja, alguém que está aqui, um amigo seu, se você foi discipulado e teve outras ênfases, outros pontos na sua fé,
que muitas vezes são diferentes. Você tem que ter maturidade para abraçar aquilo que é essencial. Procurar, evidentemente, uma igreja que o essencial bata com o seu essencial. Não vá se perder nos pormenores. Porque cada igreja tem um jeito de liturgia, um jeito de construir o trabalho, cada pastor tem uma forma de pregar. Isso não é essencial. Graças a Deus que tem uma diversidade enorme. Mas é possível a gente ter unidade na diversidade de opiniões, de pontos, de detalhes. Eu sei que a primeira coisa que tem que ser perguntado, a primeira pergunta que tem que ser feita é essa: quem foi o seu mestre? Você foi discipulado. Se o seu discipulado não foi entre nós aqui, busque aquilo que é essencial. Traga aquilo que é essencial. Vamos compartilhar aquilo que não é essencial. Jamais vamos nos dividir naquilo que não é essencial. Jamais, jamais, não podemos. Falei muito sobre isso na semana passada, e eu acho que eu não preciso repetir nada na semana passada, porque o que a gente acaba caindo é no ficar julgando um ao outro, julgando a igreja, julgando o trabalho, e não realmente entende o nosso chamado. Então você foi discipulado. Se você não foi, eu desafio você a se dispor a ser discipulado. E se você já foi discipulado, como eu disse, Deus te trouxe até aqui por algum propósito, tá? Ele quer que você seja um instrumento para discipular outras pessoas, mas pode ser que ele ainda tenha muita coisa para te passar. Então precisa de humildade, é a parte mais difícil. Humildade para ouvir aquilo que Deus tem para mim. Porque ninguém aprendeu tudo, ninguém chegou no topo, ninguém alcançou toda a maturidade necessária. Todo mundo tem que crescer. E é o tema de 2015. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Isso não para, isso é contínuo. Quem sabe você nunca foi discipulado e você é um espectador, eu te convido a fazer um discipulado mesmo aqui na nossa igreja. A fazer uma revisão da sua fé. Se você está em conflito em alguns pontos na sua fé, e tem pessoas que têm conflito. Conheço muitas pessoas que têm dificuldade de crescer espiritualmente porque entrou em conflito. É um problema mal resolvido lá atrás. Um problema às vezes doutrinário, um problema eclesiástico, uma coisa que ele não concorda, um problema. A gente vai ver. Às vezes não é nada essencial. A gente fala, meu irmão, você tem que amadurecer e ficar em paz, que isso aí não é problema. Às vezes é um problema, precisa ser tratado. Precisa rever a sua fé. O que você aprendeu, está sempre colocando em prova, fazer um autoexame. O discípulo foi discipulado. Paulo discipulou Timóteo e ele podia chamar meu filho Timóteo. A segunda coisa que o texto nos fala, esse discípulo, apesar de ter tido um mestre, apesar de ter se ligado a alguma pessoa que Deus usou, e são marcas fortes que deixam na gente. A primeira pessoa que Deus usou na minha vida deixou marcas muito fortes. Foi muito difícil eu ouvir outros mestres, eu caminhar junto com outras pessoas, como discípulo. Por quê? Aqui vem um ponto segundo que eu quero destacar para você. O discípulo, ele é fortificado na graça de Jesus Cristo. O mesmo texto continua. Tu, pois, filho meu, agora fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O maior desafio que nós temos como mestres é fazer com que os nossos discípulos se fortifiquem em Cristo, não em nós. Que eles ancorem a sua fé e dependam mais de Cristo do que do seu discipulador. Há pessoas que se prendem a pessoas, nomes, homens. Isso é errado também. Não ter nenhuma referência é ruim. E ter uma única referência, e nessa referência fortificar sua fé naquela pessoa, isso é ruim também. O discípulo é fortificado na graça de Cristo. O mestre ele pode cair, ele pode se desviar, ele pode falhar, e vai falhar. Porque é um ser humano como você. E se a sua fé estiver presa em homens, se você estiver olhando para pessoas, dependendo de pessoas, não. Primeiramente, Paulo ele chegava a dizer assim, olha, sejam meus imitadores. Vamos imitar Paulo, como eu sou de Cristo. Ele conduzia os seus discípulos a seguirem a Cristo. Esse é um grande desafio que a gente tem também. As pessoas se prendem muito a nós. E aí elas sofrem. Né? Elas não se fortalecem em Cristo. Ficam presas a pessoas. E travam em pessoas. E acham que aquela pessoa é referencial para tudo. E tem uma relação até, às vezes, nociva para a sua espiritualidade. É possível que você tenha tido mestres muito marcantes na sua vida
e você nunca mais conseguiu ser discípulo de ninguém na sua vida. Conheço pessoas assim. Eu sofri isso no início. Foi tão marcante. Uma pessoa de personalidade forte, uma pessoa que lançou o lastro da minha fé, passou os pontos mais elementares, e a dificuldade depois de você seguir outros mestres, né? Ouvir opiniões diferentes daquilo que não era essencial e a gente trava. Ah, não, mas aquele meu pastor, ele me ensinou assim, 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 assim. Ah, meu filho, mas isso aí é o jeito dele, aqui é outro. E pessoas sofrem com isso também. Então você precisa fortificar, entende? Primeiro de tudo, se você quer ser um verdadeiro discípulo, você tem que ter um mestre que te discipulou. Esse mestre, ele tem que conduzir você a Cristo. Você tem que estar fortalecido em Cristo. Então, a primeira exigência aqui de Paulo, o primeiro desafio, a primeira coisa que ele nos aponta, fortifica-te na graça que está em Cristo. Isso envolve muita coisa. Foi a graça que te trouxe, foi a graça de Deus que operou na sua vida, foi a graça que foi eficaz na sua vida, foi a graça que vai te fortificar, te fortificou e vai continuar te fortificando, para que aconteça o que acontecer na sua jornada, na sua caminhada, você tem que seguir em direção à maturidade cristã. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Alcançando a estatura de Cristo. Não se prendendo a homens. Nesse aspecto, é uma ênfase diferente da primeira, evidentemente. Se apegando a Cristo. Deixe as coisas elementares da fé. E siga que aquilo é essencial. Precisamos deixar o leite, como diz a Bíblia, Paulo fala. Paulo, ele exorta alguns grupos de discípulos, dizendo assim, olha gente, já era para vocês serem mestres. Ou seja, já está discipulando pessoas. Mas ficam eternamente discípulos, porque não se fortificaram. Eternamente crianças na fé. Qual é o maior sinal que você é criança na fé? Vou falar no último ponto agora. Você não está formando outros discípulos. Isso é evidência que você não cresceu. O dia que você crescer, você vira mestre. Mas não quer dizer que você vai disputar, agora eu sou um mestre, que eu sou um professor, não. Simplesmente você está discipulando alguém. Então, primeiro, meu querido, você tem que ter sido discipulado. Se não foi, seja. Se disponha, vamos conversar, vamos sentar junto, vamos formar um grupo. Eu vou na sua casa. Eu vou dizer para você, essa é a minha maior alegria, a minha maior frustração. Se eu fosse falar hoje, se eu tivesse que escolher uma única coisa no meu ministério para não abrir mão, discipulado. Eu estou indo segunda-feira numa casa, terça-feira em outra, quarta-feira em outra, quinta-feira em outra. Casas, pessoa, abre a Bíblia, estuda. Ensina o Evangelho, compartilha a minha fé. Eu queria ir mais, eu não sei como que eu vou fazer. Esse autor Francis Chan, que faz o prefácio, conversa, a crise dele era essa. A igreja dele cresceu tanto, que ele ensinava a igreja a discipular, mas ele já não discipulava mais. Ele não discipulava mais ninguém. Tá? Então ele trabalhava com um grupo, que esse grupo é com outro grupo, com outro grupo, com outro grupo, e ele não transmitia mais a fé dele para ninguém. Então ele zerou para começar de novo. Foi uma coisa extraordinária na vida dele. E eu, naturalmente, estava seguindo esse caminho. Eu já quase não fazia mais discípulo. E é evidente que o pastor, ele transmite muitas das suas experiências e dos seus exemplos, bons e ruins. Eu tenho um monte de mau exemplo, e as pessoas vão seguir e falar, o pastor faz, eu faço também. Então deixa eu passar um bom exemplo para você, pelo menos um na sua vida. O seu pastor é uma pessoa que discipula. De domingo a domingo ele faz uma coisa. Ele está indo na casa de pessoas que não conhecem o Evangelho, compartilhando a fé dele. Então se tem uma coisa que você tivesse seguir em mim, que eu tenho um monte de erros, de falhas, que eu vou falar para você, não segue. Se você puder não seguir, não segue. Mas uma coisa só isso. Faça discípulos. Faça, porque é a coisa mais extraordinária, é a experiência mais maravilhosa. Você tem que estar fortificado em Cristo. Eu sinto isso. Quando eu vou na casa das pessoas, teve um dia que eu estava tão fraco, que eu falei, eu não vou lá. E eu deitei na cama, eu estava fraco fisicamente também. Mas eu comecei a orar. E eu descobri que minha fraqueza não era física, era espiritual. Eu fiquei quase uma hora deitado, orando, pedindo a Deus me dar força espiritual, me fortalecer para me poder compartilhar, que é algo maravilhoso, se eu conheço realmente esse Deus. Se é verdade tudo que a gente lê na Bíblia, é a coisa mais urgente, importante e necessária para a gente fazer. Eu posso transferir para meus filhos educação, saúde, dar bons estudos, trabalho. Se eu não passei isso, gente, o que adianta? Os meus familiares, como é que eles estão? Se eles partirem hoje à noite, para onde eles vão? Você compartilhou o que com eles?
A sua fé você compartilhou com eles? Ela é importante? Você crê no que a Bíblia diz? A Bíblia chega a dizer assim que quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está. Pensa em cada membro da sua família, começando pelos seus filhos, seus parentes, irmãos, pais. Se eles fecharem os olhos hoje para esse mundo, o que é a coisa mais importante? Discipulado, gente. Ninguém vai ensinar o que não sabe. É simplesmente transmitir o que eu já aprendi e ponto final. O que você é. O que você conhece do Evangelho, o mínimo. O próprio Senhor Jesus. Eu não preciso ser um super conhecedor da Bíblia, entender tudo, nada disso. Jesus disse que vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Testemunha, compartilha aquilo que Deus fez na minha vida. Você tem que fazer essa pergunta para você. Você está fortalecido em Cristo para isso? Você foi discipulado, primeira pergunta. Então vamos começar do zero. Você vai ter que ser. Mas eu tenho 30 anos de igreja, nunca fui discipulado. Eu não. Então vamos sentar junto e vamos fazer uma revisão da nossa fé, daquilo, da palavra de Deus, daquilo do chamado de Cristo para a sua vida. Depois, não, eu já fui discipulado. Mas o que está acontecendo então? Eu me sinto fraco, eu também me sinto fraco. Tem dia que eu não consigo ir numa casa falar do Evangelho para uma pessoa, sem antes ficar 1 hora orando, pedindo forças a Cristo, fortalecer em Cristo, para chegar lá, e não é argumento humano, não é na capacidade humana, mas é ser usado por Deus para transmitir aquilo que Deus um dia transmitiu para mim. Porque no fim do discipulado, a gente ensina as coisas mais simples da vida. Quem é Jesus? Que Ele é o nosso mediador, que Ele morreu pela gente, que Ele nos ama, que Ele quer entrar na nossa vida, que Ele quer transformar a nossa vida. As pessoas estão cegas espiritualmente, estão presas a muitas coisas, escravizadas, precisam ser libertas, e só o Evangelho pode fazer isso. Então a segunda coisa que você tem que fazer na sua vida, você está fortificado em Cristo, é Ele que te dá força para você ir lá e cumprir o seu chamado, sua missão, porque por fim, meu querido, a última coisa é isso, o discípulo, o verdadeiro discípulo, ele faz discípulo, não tem jeito, é uma coisa natural, tem que acontecer naturalmente, de certa forma, mas também é intencional. E o que de minha parte ouviste, então ele, olha que coisa interessante, o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também dons para instruir a outros. Essa tocha não pode parar. Você tem que perguntar, ela parou em você? Alguém transmitiu essa tocha para você, a fé, o Evangelho. E o que você fez com essa tocha? A Bíblia diz assim, você precisa ter sido discipulado por alguém, você recebeu essa tocha. Fortifique-te em Cristo e passe ela para frente. Paulo está dizendo claramente assim, olha, o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso também transmite. O discípulo, necessariamente, é aquele que foi discipulado, fortalecido em Cristo, e agora ele discipula. E você tem que fazer uma pergunta muito séria para você. Eu não preciso saber da resposta, é você e Deus. Quem você tem discipulado? Para quem você está levando a sua tocha? Ah, mas quem, pastor? Não importa, não sei. Deus coloca no seu caminho, Ele coloca. Gente. Pode ser um vizinho, pode ser uma pessoa parente. Tem que ser motivo da sua oração. Você tem que visitar essa pessoa, você tem que se preocupar com ela, orar por ela, e se colocar nas mãos de Deus, se fortificar em Cristo, para fazer discípulos. Não é nada que a gente... impossível, missão impossível, não. Paulo está falando, olha, aquilo que você ouviu, transmite para outro. E isso continua. Homens fiéis, e é necessário que haja fidelidade. Naquilo que ele recebeu, ele tem que ser fiel ao transmitir. Aquilo que você recebeu, você tem que ser fiel e transmitir para outro. E esse para outro. E assim vai. E também idôneos para instruir outros. Fidelidade e idoneidade. Ele recebe de uma maneira fiel e idônea, transmite para outro. E assim a tocha vai passando. Então você tem que perguntar para você mesmo. Você tem feito discípulos? Será que eu tenho feito discípulos? Quem eu estou discipulando? Para quem eu tenho compartilhado aquilo que Deus fez na minha vida? Se não tem feito discípulo, então a pergunta é mais profunda. Por que eu não estou fazendo discípulo? Será que é porque eu nunca fui discipulado? Ou porque eu não me sinto realmente fortalecido no Senhor para fazer isso?
Mas não tem ninguém para discipular. Mas você não convive com ninguém na sua vida. São aquelas pessoas que estão próximas de você. E às vezes não próximas, não. Às vezes são pessoas que vêm de longe, por alguma razão, você fez contato. Não é ser um chato, não é ser um crica e ficar criticando a pessoa, julgando as coisas erradas que ela faz. A gente tem que parar com essa ideia, formatar a pessoa para trazer dentro da igreja, não é isso. Aquele videozinho eu acho interessante. Tem que tomar cuidado com a ênfase, claro. Eu acho que a gente tem que ter encontros dos jovens, a gente tem que ter bazar, trabalhar, trabalho social, vamos falar no final do culto. Importantíssimo, tudo isso é importante. Mas a questão é essa. Nada disso faz sentido se nós não discipularmos. Se nós não estamos segurando a tocha fazendo evento. Isso não tem sentido nenhum. Na verdade, essas outras coisas são consequência natural. Se está havendo discipulado, a gente vai se demorar com pessoas que a gente está levando o evangelho, que estão passando necessidades, eles precisam de oração, às vezes precisam de uma ajuda social. Então, o ministério social surge nessa hora. Foi assim que surgiu na Bíblia. É assim que surge na nossa igreja. Nossa igreja quer levar o evangelho a outras pessoas. E a gente se depara com pessoas que necessitam de outras coisas. Uma visão integral da pessoa. Então, discipular isso é levar para outras pessoas aquilo que nós recebemos. Faça um autoexame na sua vida. Pergunte para você mesmo. E eu queria concluir com você, assistindo um vídeo, 5 minutos apenas, para a gente encerrar, que é o ponto mais difícil agora para nós, porque discipular não é necessariamente trazer a pessoa aqui para dentro da igreja. Tem gente que eu estou, desde o início do ano, indo na casa da pessoa, ele nunca pisou aqui na igreja. Não pisou aqui na igreja. Isso vai vir com o tempo. Eu estou transmitindo o evangelho, na hora e no momento certo. Eu não vou formatar a pessoa. Aí a gente tem que começar a fazer uma revisão da nossa fé, fazer uma revisão daquelas coisas que não são essenciais, que a gente se prende. E o que realmente é a igreja, o que é um cristão, e o que o mundo olha lá fora para a gente, e o que ele vê. Vamos assistir esse vídeo rapidamente. Eu vou pedir para os irmãos colocarem lá 5 minutos desse vídeo, para a gente pensar um pouco e refletir no que as pessoas, quando olham para nós, para cristãos, para uma igreja, o que elas pensam. Presta atenção. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só vem a religião em si, não vem o cristianismo que tem por trás, não vem os ensinamentos de Cristo, não vem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço, rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou me frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus.
E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar, porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Ah, Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre relacionado, ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra, ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna parte, uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre diz, é o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é a enganação, a maioria delas. Na minha igreja as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade. Porque aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Ah, cara, é uma pessoa normal, um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda. Para a gente encerrar junto aqui, só pensando nisso, como as pessoas têm opiniões equivocadas do que é realmente a igreja, Jesus Cristo, um cristão. E quem que pode mudar isso? A gente tem que ouvir como uma autocrítica, uma crítica, né, de certa forma. Muitas coisas que eles disseram ali como crítica, a gente tem que admitir, infelizmente, existe. No meio evangélico isso. Mas a gente não quer isso. Então quem que pode mudar isso? Essa imagem equivocada de quem é Jesus, do que é uma igreja, eu e você. Ninguém mais pode mudar isso. Eu e você. Então nós vamos encerrar com as perguntas finais. Você encontra sinais de um verdadeiro discípulo em sua vida? Você foi discipulado por alguém e você tem feito discípulos? Feche seus olhos. Quando os irmãos vêm à frente para nós encerrarmos o nosso trabalho e pensarmos nesse desafio que nós temos como discípulos de Jesus. Vamos orar. Ó Pai querido, que desafio grande que nós temos, Senhor, de certa forma. Nós não queremos... Jesus disse: ide e faça discípulos, como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado: amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja.